Na combo de Jesus Cristo. Saudações à igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Tondi nzambe lisusu. E agradecemos mais uma vez a Deus Wana kopesa biso pema ya bomoi. por nos dar o fôlego de vida. Oite abatiri bandeko bazalaki na mobembo bazongi. Meus irmãos que estavam de viagem e voltaram. Frère Abso Jean. O nosso irmão João. Zake provar que azongi, tomando presença na ele. Ele está de volta e vimos a sua presença. Nzambe na biso aza muninga ba voyager. O nosso Deus é amigo dos viajantes. Bateri yake na kozonga na kimia. É quem cuidou a sua ida, a sua volta em paz. Biso pe totikala kito totikala na kimia. Nós também que temos ficado em paz. Omona ekolo ekumisama. E que o nome do Senhor seja louvado. Sans plus tarder tokotelima. Sem mais tardar, levantemos. Totanga ba écriture. Para lermos as Escrituras. Tobondeli nzambe. Oremos a Deus. Dieu notre Père. Deus nosso Pai. Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Yonde nzambe ya Pierre, ya Paulo, pe ya Branham. Eu sou Deus de Pedro, de Paulo e de Branham. Oza nzambe ya Walde Frank. Eu sou Deus de Walde Frank. Oza nzambe na nguya. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Nzambe na biso twali kosambela na poko aleluia. Que adoramos nesta tarde. Merci Seigneur pour na musala Golgotha. Obrigado pela obra de Golgotha. Merci Seigneur pour na sango ya otindeli biso na tango suka. Obrigado pela mensagem enviada no tempo do fim. Mingi batamayele bazaki na posa baye bango. Muitos sábios queriam conhecer isso. Omimoni si na bango te. O Senhor não se revelou a eles. Toleki bango na bolamu te. E não somos melhor do que eles. Biso bata pamba. Somos pessoas assim, ordinárias. Zambo sepela kiete nkolo obenga biso. Mas o Senhor gostou de me chamar. Merci pour na graça oyo. Obrigado por esta graça. Merci pour na nyonso ali kosala biso. Obrigado que o Senhor tem feito por nós. Bíblia lobi yo mtu prendre so na biso. Bíblia diz tu é quem cuidas de nós. Nous sommes reconnaissants pour na E yonza. nós somos gratos a ti, Senhor. Seigneur, Senhor, to ele su na poko ali sika oyo. viemos mais aqui nesta tarde Na ba defo na biso ba faiblesse. com nossos defeitos e fraquezas. Imbisa mabe ya moko na moko. Perdoa o pecado de cada um. Ala biso na sama kila na yo. Nos vê debaixo do teu sangue. Toli kotanga be écriture. Queremos ler as Escrituras. Zambe yo moko inspire biso. Que tu próprio venha nos inspirar. Akola biso na Saint-Esprit. Unja-nos com o Espírito Santo. Banda na auditoire ti, banda church na auditoire. Desde o púlpito até o auditório. Guérir ba malade. Cura os doentes. Fortifier ba faible. Fortifique os fracos. Consoler ba affligé. Console os aflitos. Bamba ba offrande pa dîme. Abençoa as ofertas e Na dízimos. solution ba problème so Dá nos. solução a todos os nossos problemas. Oni sabi so na nguya na yo nzambe. Encha-nos do teu poder. Ilimoni yo so bukeseni. Todo espírito da indiferença. Kwa kolanda biso nesika Que oyo. pode nos seguir neste lugar. Ilimo a indifférence. Todo espírito da A indiferença. froideur, a De lourdeur. frieza e de peso. Au nom de Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Pas melhor que musika na Nós biso. expulsamos que vai longe de nós. Saint-Esprit. Que o Espírito Santo O domine kati na biso. domine neste lugar. Sinyo so na boka na yo. Deixamos tudo nas tuas mãos. Au nom de Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Joël chapitre 1 verset 4. Joel 1, versículo 4. Ce qu'a laissé le gazam et la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. E o que deixou o gafanhoto, a locusta devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Pourquoi Kovanda? Podemos sentar Lisons dans Romains 8. e ler em Romanos 8. Romains 13 plutôt. Romanos capítulo 13. Romains 13 verset 8. Romanos 13, versículo 8. La Bible dit, A Bíblia diz, Romains 13, 8. Romanos 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque aquele que ama o seu próximo cumpre a lei. Zamba pambola ikomamina ido tangi. Que Deus abençoe a sua escritura. Biblia zo bana biswete. A Bíblia nos diz Esengeli tozala na nyongo te. que não podemos ter nenhuma dívida. Nyongo esengeli tozala nango kaka. A única dívida que temos que ter Eza nyongo abolingo. é a dívida do amor. Oui mes frères. Sim, meus irmãos, Nous parlons si la restitution. estamos a falar sobre a restituição. Nous sommes à l'étape des fruits. Estamos na etapa dos frutos. Gazame. A lagarta,
aliaki tinha devorado mbuma na banzete. o fruto das árvores. Mbuma tomoni ete E sabemos que esse fruto eza bolingo, é o amor, eza esengo, é a alegria, eza é kimia, a paz ainsi de suite. e assim por diante. Bolingo O amor esengeli ezala na kati na mitema na biso. tem que estar nos nossos corações. Bolingo O amor esengeli ume na kati na eklezia. deve permanecer na igreja. Ozanga bolingo, Sem o amor, eglize kokufa. a igreja morre. Ozanga bolingo, Sem o amor, vie chrétienne eza a kobeba. vida cristã é destruída. Biblia alobi A Bíblia diz todefa eloko te, que não devemos nada, tozala na niongo te. não temos nenhuma dívida. Frère, koloba abosi na sai na kodefa te. Irmão, você pode dizer, se eu não tiver dinheiro, será que eu posso dever? Será? E nós explicamos isso Vou répéter, e podemos repetir. personne. Não dever nada a ninguém Cela veut dire, significa ce sont des dettes qui traînent. são dívidas que demoram tanto. Todefaka. Nós devemos. Frère alobi, Mas uma Bruna me diz, soza na se niongo, você tem uma ya dívida, moto, dívida de alguém, okimaka te. não passa a fugir Eba mosusu basalaka. como os outros Tala fazem. niongo na amoni wana azoya, E vê a pessoa que tem sua dívida vir por aí, olia kende tout ao droit, invés de ir direito, ya devie nzela. ele desvia o caminho. Nasala niongo na esita Eu komona. tenho dívida dele, senão ele vai me ver. Non, kokima te. Não, não fuja. Biso nyonso odefaka. Todos nós devemos. Soko oza na Se niongo, tens uma dívida, okima te. não foge. Soki eumeli, Se demorar, moto aza na niongo na koko rapele yo. e a pessoa que Soka acompanha bosani, pode te lembrar e se Yo esquecer, kende rapele bisa você frère. vai lembrar, diga irmão, Nabosani te nayebi niongo eu na não yo. esqueci, eu sei a tua dívida. Nzambe soki asungi na kofuta. Deus, quando ajudar, eu vou pagar. Frère bana malobi, O irmão Brana me diz, eza baniongo etrenaka nde, não são essas dívidas que yango demoram Biblia azokointerprete azolobela awa. de que a Bíblia fala aqui. Tokodefa te. Nós não deveremos, Kodefa eza na niongo ya mutu te. não teremos dívida de ninguém. Niongo po tozala nango A kaka dívida que temos que ter ya kolingana, é de amar-se, ya bolingo. é do amor. Nalobaki ete Eu disse, soki nadefi yo mbongo, se eu te dever dinheiro lobi okotindelanga mutu, e amanhã você vai mandar alguém oye kosenga para ngai, vir pedir, nafuti yo te. eu pagar a tua dívida. Après le E lendemain, depois do dia seguinte, otindi mutu, mandas mais a pessoa. oye kosenga A ngai, pessoa vem me pedir nazelisi yo e eu te lisusu. mando esperar mais. Alors, E então, prochainement, e pela próxima vez, ntango nakofuta niongo na yo, quando eu pagar a tua dívida, olobi ete frère tosilani, você diz que o irmão acaba por ndeko aqui. tosilani tokabwani. Acaba por aqui. Mais Mas, mpo na bolingo pelo amor, tokokabwana te. não podemos nos Yango balobi dividir. niongo fo tozala ngo kaka Dissemos que a única ya dívida que bolingo. temos que ter é do Soki amor. oza na niongo ya mbongo, Se tens dívida de ofuti dinheiro, ndeko na yo, você pagar o teu ofuti irmão, moninga, ou pagar o teu okabwani, próximo, aí acabam. osilani. Acabam por Me aí. bolingo Mas o amor, tokokabwana te. não podemos nos dividir. Eza O niongo. amor é uma dívida. Bolingo eza O niongo. amor é uma dívida. Tokabwana te. Então não vamos nos Il faut separar. tolingana. Nós temos que nos amar En tant que bafrère, como irmãos en tant que e basœur. como irmãs. Quand il n'y a pas d'amour, Quando não há amor, mon frère, ma sœur, meu irmão, minha irmã, c'est la mort. é a morte. Oui, mes frères. Sim, irmão. Celui qui n'a pas l'amour, Aquele que não tem amor, il est mort. ele está morto. Il est dans les ténèbres. Ele está nas Il n'est trevas. pas dans la Ele lumière. não está na luz. Parce que Dieu est la lumière. Porque Deus é a luz. Dieu est l'amour. Deus é amor. La Bible A dit, Bíblia diz, l'amour de Dieu o amor de Deus s'est manifesté manifestou-se. atindaki mwana na Ele Jésus. mandou seu filho Jesus Aya kokufela biso. que viesse morrer por nós Na ekulusu. na cruz. Amen. Amém. Dieu nous a aimés les premiers. Deus nos amou primeiro. Alors Gazam, Então a lagarta, comme azali très risé, como era muito astuta, amonaki ete viu église wana, que essa igreja, nzete wana, essa árvore, vide wana, aquela vinha, lokola etondi na como bolingo, estava cheia de amor, etondi na bambuma, como estava cheia de frutos, il faut na dévorer eu yango. devo devorar aquilo. Amati na nzete, Ele subiu na árvore amati malembe na e nzete, subiu devagarinho na árvore. eloko aya kolia, E a coisa que veio devorar, alongoli ka bambuma. veio devorar o fruto. Il n'a pas attaqué les feuilles. Não atacou as folhas. Gazam A lagarta atakaki ka bambuma. atacou os frutos. Bambuma wana, Esses frutos yango nde bolingo. é que é o amor. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Même na église primitive. Mesmo na igreja primitiva, Église ebandaki na bolingo. a igreja começou com amor. Mais après, Depois, Gazam a lagarta aye kolongola bambuma. veio devorar os Alongoli frutos. bolingo wana. Tirou o amor. Bolingo esilaki. O amor havia acabado Il n'avait plus d'amour. e não havia mais amor. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est ce que nous lisons
É o que lemos dans l'Apocalypse, em Apocalipse, chapitre 2, Apocalipse capítulo 2, verset 4. versículo 4. Apocalypse 2, verset 4. Apocalipse 2, 4. La Bible dit, A Bíblia diz: mais Mas ce que j'ai contre toi, o que eu tenho contra ti c'est que tu as abandonné ton premier amour. é que abandonaste o teu primeiro amor. Église bandaki na bolingo. A igreja começou com amor, Mais au fur et à mesure, mas à batambolaki, medida que eles andavam, bolingo elongaki. o amor ia se esfriando. Le diable est entre eux. O diabo entrou. Vous voyez cet insecte? Estão a ver esse inseto? Tala. Observem, Tala musala sali. observem o trabalho que fez. Ni ama moko ongo négliger. Você até pode negligenciar esse Ongo inseto. mépriser. Você pode desprezá-lo. Ni ama mukie. Um inseto tão pequeno, Lokola kimpiatu. como se fosse um catato. Forma kimpiatu. A forma de um catato. Mais tango amati na nzete. Mas quando subiu na árvore, Nzete ezalaki na bamumebele. a árvore que tinha muitos frutos. Tala bambumesili. Observa que os frutos haviam terminado. Alielie bambuma. Devorou os frutos. Alongoli bolingo. Tirou o amor, Alongoli kimia. tirou a paz, Alongoli sengalobiko. tirou a alegria da salvação. Tomona kete. E nós vimos, Et comment rare même dans l'église. agora é raro nas Pour igrejas, écouter les cris de para joie. ouvir gritos Pour de écouter alegria, les bruits dans l'église. para ouvir barulho Pour na écouter les igreja, amens dans para ouvir l'église. amém na Il n'y a igreja. plus d'amen. Não há mais amém, Il n'y a plus de cris de não há joie. mais gritos de alegria. Pourquoi? Por quê? Parce que le diable a dévoré O cela. diabo devorou isso. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, si vous se voyez vocês virem un homme, homem, un serviteur, servo, azako pekisabino, a vos proibir na église, na igreja ozalaka na esengo te, de não estarem ono bakaba alegres, amen de não te, responder amém, ne croyez pas, não creiam, oyoka ye te. não lhe ouçam. Amen. O amém, Nzambe na o biso, nosso Deus, Bible, a Bíblia, azoko motive yango. a Bíblia motiva Nous isso. devons dire amen. Temos que dizer Même amém. dans l'Apocalypse, Mesmo em Apocalipse, Jesus, Cristo, nosso Deus, Ele é chamado o Amém. Ele é o Amém. Sim, irmãos e irmãs. O Amém significa que assim seja. Que assim seja. É assim. ezala bongo. Que assim seja. Yango soki alobaka Quando Nzambe, você vai a palavra mon de frère, Deus, ma sœur, minha irmã, soki eza parole de Dieu, é a palavra de Deus, ezala bibi na monoko nani, mesmo se ser na boca de soki quem, eza amen. responda Amém. Eza mpona kokola kondima na É yo. para o crescimento da L'homme sua fé. intérieur qui est en Quando toi, você que o homem que está em si, frère, irmão, quand vous portez la parole de quando Dieu, você apontou a palavra Parem, de Deus, amém. amém, ça fait la joie. aquilo dá alegria. Kondima na yo ezokola. A tua fé começa a crescer. Oui, mes frères, Sim, irmãos, c'est une chose très importante. é uma coisa muito importante. Je vous ai dit que Eu vos disse la sœur Atiraïte, que a irmã Ati, elle a été exaucée ela foi ouvida à cause por causa de por soutenir sustentar la parole a qui palavra sortait que à saía la bouche du serviteur de Dieu. na boca do servo de Deus. Sœur Atiraïte, A irmã Ati Wright, eza bongo. ela respondia amém, Eza bongo. amém, Eza- amém. Frère, Irmão, Nzambe ayebisi Frère Branham. e Deus disse ao irmão Branham, Yebisa ye, diga-lhe asenga, que ela possa pedir, aloba nyonso alingi. tudo que ela quiser. Ayebi te lelo ezokensi na kozwa na temps, Eu não sei se terei wana tempo bandeko mosusu balinga bakomaka. para os irmãos que Mais escrevem, azoloba ngo kaka batongo balobi yango place nini. mas foi dito. Okokende otanga na ndako, Você pode ler em casa, omekana kotanga soki tokozwa yango. depois eu vou ler se tivermos tempo. Na prédication oyo, Nesta pregação, j'avais entendu. esta pregação eu ouvi, Maintenant je vois. mas Na agora yokaka kaka. ouvi, Sikoyo namoni. mas agora vejo. Prêcher le 27 de novembre. Pregar o dia 27 de novembro, 27 de novembre. 27 de novembro, Il y a 1900. Le soir. Le foi soir. pregado à tarde Il y a 1965. em 1965. Oui, j'avais entendu. Ouvi, Maintenant je vois. mas agora vejo. Maintenant je vis. Mas agora vejo. Dans sa paragraphe, No seu parágrafo, comme on a 129 começando no parágrafo 129 jusqu'à 164. até 164, Aucun a 151 foi a 151 jusqu'à 165. até 165. J'avais entendu. Ouvi, Paragraphe 165. Et parágrafo 129 129 jusqu'à 164. até 164. De 129 Parágrafo 129
jusqu'à 151, até 151, 164, 164, 665. até 165. Total, on a 129. Vamos ler o parágrafo 129. Peut-être qu'on va sauter ma place, monsieur. Talvez podemos pular algumas partes. Paragraphe 129. Parágrafo 129. Excusez-moi E desculpem d'exprimer ceci, de exprimir isso. mais ce jour-là, Mas esse dia, quand j'étais dans les bois, quando eu estava lá na mata, et Dieu est mon juge, e quem é meu juiz, je pourrais tomber eu mort poderia cair como morto à cette chair, neste púlpito. alors que toute ma vie, Então, que toda a minha vida, cette écriture-là essa escritura avait été une énigme pour moi. foi como se fosse um enigma para mim. J'étais là-bas dans les bois, Eu estava aí na mata, ce matin en train de réfléchir. naquela manhã, a refletir. Cette voix m'a parlé. E essa voz me falou Il a dit, e disse: cette écriture essa escritura est comme toutes les écritures. é como todas as outras escrituras. Elle est vraie. E isso é verdade. Frère Branham, mas eu cansa. Mas para mim pensava Écriture wana, que aquela a escritura marque, era ezalaki ya lokola énigme, como se fosse um enigma, lokola parabole como se kaka. fosse uma parábola. Oyo Jésus alobaki, Jesus disse: soki bolobi se disserem na ngomba oyo a essa alongwa wana montanha desse sair daqui akende e kobwaka kuna, transportar no outro sítio, soki bodute te, se não duvidarem, ekosalamela bino. isso vai se cumprir. Frère Branham ayoko makanisa nga ezaka abengwana. Para a pessoa que era apenas um enigma, Mais Saint-Esprit monsieur, mas o Espírito Santo lhe disse: écriture yango eza essa vraie. escritura é Eza verdadeira, lokola kaka écriture é nyonso. como outras escrituras. Alors, E então, j'ai pensé, eu pensei, eh bien, e bem, comment cela peut-il se como é faire? que isso pode se fazer? Il a dit, Ele disse, Dieu, je dis, Deus disse, il a dit, parle, disse, fale, et la chose arrivera. e a coisa vai acontecer. Là, si loba sikoyo, Deus disse agora, fale, likambo e a kosalama. coisa vai acontecer. N'en doutez pas. Não duvida. Et j'ai parlé E eu falei à quelqu'un, a alguém, là au fin du fond du bois. e quando estivesse vindo da Il n'y floresta, avait pas de kiraï. e não havia nenhum Ça esquilo, faisait 3 jours e faziam-se 3 dias, que j'étais là, que eu estava il n'y lá, avait pas de e kiraï. não havia nenhum esquilo. J'étais dans un forêt, Eu un estava, fourré, estava numa des floresta, des platanes. estava numa floresta, Les écureuils ne vont même pas. e nem sequer os esquilos lá se aparecem. Moi, il a sauté. Então vou pular. Dans un paragraphe 133 sport. Parágrafo La 133. voix dit, Então a voz disse, il est en train de chasser. eu comecei a Et expulsar, tu as besoin de kiraï. e que estou a precisar de esquilos. Tout comme Abraham Assim como Abraão avait besoin d'un bélier. precisava de um cordeiro. Abraham, Abraão aquele que pensa moins d'embeka, foi sacrificar o seu filho. Zamba ibise tika ko mama Deus mwana. disse, não mate o teu filho. Et si kani amazala kite, Aonde não havia nenhum animal, meme amonani. mas o cordeiro apareceu. Abraham a dit E meme, Abraão pegou et aquele si ka Isaac cordeiro no lugar a de sacrifié. Isaac, sacrificou o cordeiro. Disseram, irmão Branham, assim como Abraão fez. 134. Eu pensei, ele sempre me disse a verdade. Mas isso me parece estranho. Je me suis levé de là. E então me levantei daí J'ai regardé autour de e moi. olhei em volta de mim. Où est la personne qui vient de me parler? Onde está a pessoa que acabou de me falar? Rien n'y avait que le vent Havia apenas vento soprando. qui soufflait très E fort. soprava muito forte. Et j'ai pensé, E eu pensei, mais serais-je endormi? mas será que eu estava a Et dormir j'aurais rêvé de ça? e que eu tive um sonho disso? Non, Não, je ne dors pas. eu não estava a dormir. J'étais là, Eu estava aí, appuyé contre l'arbre. estava aí apoiado numa árvore, J'observais dans quelques instants. observando por uns instantes. Je dois aller retrouver frère Wood Eu devo ir até o irmão Wood et frère Sotman. e ao irmão Sotman, Plus loin. muito longe. Il est environ 10 heures du matin. Eram por volta de 10 horas da manhã, Les fermiers sont tous là-bas. Ils travaillent à amasser leur maïs. então todos estavam aí a tirar o seu milho. 135. 135. Je l'ai entendu de nouveau dire, Então, ouvi novamente a dizer, tu es en train de chasser você está expulsado et tu as besoin de gibier. e você precisa De gibier. Você na poça nyama. de animal. Na poça nyama. Você precisa de um animal. Combien t'en faut-il? Então, quanto é que você precisa? J'ai pensé, Eu pensei, bon, pour ne pas y aller trop fort, bom, para não ir muito longe,
Je vais n'en demander que 3. Eu vou pedir apenas 3. Nzamba ayebisiye. Deus lhe Eza na posa perguntou. nyama zi. Você Senga. precisa de animal, então pede. Freba na bi naza na posa na osenga ka 3. Se vou pedir apenas 3 3. ekirei. Apenas 3 esquilos. 3 ekirei. 3 Je veux esquilos. 3 jeunes ekirei. Eu quero 3 esquilos. Rouge. Ainda moços. Rouge. E que são também. C'est ça que je veux. É isso que eu quero. Et il a dit. E disse. Alors dis-le. Então diga-o. Et je dis. E eu disse. Je veux attraper 3 jeunes ekirei rouges. Eu vou apanhar 3 esquilos. Et il a dit. E disse. De quelle direction? De qual direção? Vont-ils venir? Que você quer que eles Eh apareçam? bien, j'ai pensé. Disse, então eu pensei. Je me suis déjà avancé jusqu'à là et il y a quelque chose qui est en train de me parler. Então, estava aí alguma coisa a me falar? Exactement comme vous m'entendez parler. Exatamente assim como vocês me ouvem falar. Viens dans l'échelle. Então aí, J'ai ma Bible contre mon cœur. tenho uma Bíblia contra o meu coração. C'est que c'est vrai. Então digo que isso é verdade. Je dis, Eu disse, j'ai choisi un endroit absurde. eu escolhi então um lugar, Une vieille branche. então um velho ramo, Une vieille branche. um velho ramo, Une vieille branche. um velho ramo, Oui. Branche sèche um velho ramo seco qui se trouvait là-bas. que estava aí, Environ 50 verges. Environ 50 verges. Que está- 50 mètres. que estava a 50 metros La distance de distância, à laquelle j'avais ajusté ma carabine. no qual tinham colocado a minha carabina. Ça m'a dit. Sim, a sua Je arma. dis, Eu disse, le premier o primeiro serait juste là. tinha que estar ali. Et il y était. Então apareceu. A mon ami permis na ligi moko azalao. Disse, quero que eu apareça aqui. Nyama pa mon ami. E o animal também apareceu. Je me suis frotté les yeux. Então eu estava com os olhos um pouco. Je regardais de nouveau. Então olhei novamente J'ai tourné la tête. e eu virei a Et j'ai cabeça pensé, e eu pensei, je ne vais pas tirer eu não quero atirar. sur une vision. É uma visão. Alors j'ai encore regardé Então ainda olhei et le curé était là. e então o esquilo ainda estava aí. J'ai mis une cartouche dans mon fusil. Eu vi então um cartucho J'ai visé e eu disse, et je voyais l'œil e noir vi então um olho negro de ce jeune créature. desse jovem Je esquilo. me suis dit, E então disse, peut-être que je suis en train de dormir. talvez eu esteja a dormir. Je vais me réveiller Então vou acordar dans quelques minutes. em alguns minutos. Tu vois, Estás a ver? je suis en train de rêver Então eu estava a sonhar. de ça. Très Disso. bien. J'ai visé et j'ai tiré le créature. Eu vi então, atirei contra o esquilo. Il est tombé de la branche. Ele caiu aí do ramo. J'ai pensé, E eu eh pensei, bien, je ne sais pas. e bem, eu não J'ai sei. pensé, Eu pensei, est-ce que je devrais aller là-bas les chercher? será que eu tinha que ir lá Je procurar? me suis approché. Então me aproximei, Il était là. ele estava ainda lá. Je l'ai ramassé. Eu apanhei-lhe. Et le sang coulait. E então o sangue corria. Une vision ne ce n'est pas. Então uma visão, não Vous sangue, savez? não dá sangue. Alors, je l'ai ramassé. Então eu lhe apanhei, C'était bien écrit. estava mesmo lá um Tout esquilo. mon corps est devenu engourdi. Então todo o meu corpo estava a tremer. Ouais, par exemple, c'est sa Mas vision. quando me pensou que fosse uma visão, Akangi miso sasa pour ele là. fechou os olhos, Minazo la te. mas eu não estou a Isso é dormir. vision te. Também não é uma visão. Akire é mon pesa. Esquilo mesmo Ah, vi a ponta apareceu. beti. Então ele atirou, Apoio ipe. o esquilo caiu também. Essa vision bem. Mas isso é A que visão. place wana? Ele foi A também pusi aí, passa wana. encontrou também o Makile esquilo aí. peso tanga. E o sangue Akire corria. na vision makile Não, kotanga. na visão, no sangue não pode correr. C'est que ça réalité. Então é uma realidade. Alors, a como aqui mbamoko engourdi. Então ele estava aí de uma vez, estava um pouco espantado. Donc tu as ça de a lembi ce qui n'est. Ele estava espantado. Et j'ai regardé autour de moi. E olhei em volta de mim. J'ai dit, oh Dieu, Eu disse, oh Deus, c'était toi. era J'ai você. dit, je te remercie pour Então ça. eu te agradeço por isso. Maintenant, je vais m'en aller. Agora eu quero ir embora. 144. 144. Il a dit. Ele disse, Mais tu as dit, mas você disse, d'où te de ce que tu as dit? será que você já esqueceu daquilo que disse? Tu as dit que tu attraperas 3. Você disse que apanharia 3. Maintenant, d'où vient les prochaines? Agora de onde vem então o próximo? Ouais, para mazuni ya mania que na Olha, yebo. chegou ali, mas já Não me está precisa. Deus te disse. Mais yo ba ki toi. Mas você disse 3? Irmão, nosso Deus é real. É um Deus de paradoxo. Eu pensei, então eu estava a sonhar.
J'ai choisi un vieux bout d'arbre qui Então, était ouverte. escolhi então uma pequena madeira On ne voit jamais de créole là-bas. e que não se via esquilo lá. Nous avons sauté la place. Popular, Mais il a dit, tu as dit 3. Mas disse, você disse D'où 3. que que tu as dit? Então, já J'ai dit esqueceste non, o que você Seigneur. disse não, Je ne Senhor. doute pas. Mas eu não Ce que duvido. je dis, O que eu disse, car tu le confirmes. porque tu lhe confirmas. Cette écriture-là Essa escritura était une énigme pour moi. era enigma para mim. Pas si je dis, Não porque eu disse, mais si vous dites, mas se tu disseres, pas si Jésus le disait, não é porque se Jesus o mais si dizia. vous le disiez Mas vous-même. se tu disseres tu mesmo, J'ai pensé d'une façon ou d'une autre, Então, j'ai pensei de uma pénétré dans maneira- le canal, dans ce canal. ou de outro, então estava sempre naquele Et canal. je sais qu'il est ici, Então eu sei que ele está aqui, parce que je suis presque hors de moi. porque eu estou quase fora de mim. Un écureuil rouge, Esquilo vermelho descendant de cette façon. e Je desceu pense dessa que maneira. je vais m'arranger pour que ce soit vraiment absurde. Je dis un écureuil rouge descendant de cette colline. Eu pensei, então, devo me preparar, porque isso parece ser absurdo. Então, tenho que me preparar para ir diante daquele esquilo aí. Satan m'a dit, Então, Satanás me disse, sais-tu quoi? disse, o que é que tu fazes? Les bois en sont pleins maintenant. Disse, agora as madeiras estão cheias agora. Je suis resté là jusqu'à midi. Então, fiquei lá até a Et tarde. rien d'autre n'est arrivé. E então, outro apareceu. Ça montre que Aquilo mostra Dieu, que Deus il est le créateur, é o Criador, même des cieux et de la terre. mesmo dos céus e terra. À l'écoute, Então, ouvindo, maintenant, agora, à Jeffersonville, em Jeffersonville, il y avait une famille havia uma família du nom de Wills, chamada de Riggs, frère Wood irmão Wood, et moi. e eu. Nous étions allés les voir. Nós fomos ter com eles. C'est eux qui font les vins. São eles que fazem. C'est eux qui font les vins de la communion São eles que fazem o vinho da comunhão pour l'église. para a igreja. La petite Edith était là, A pequena estava lá, dans la pièce. estava lá na sala. Une jeune femme, Então, uma jovem mulher, infirme, ela que estava doente, elle avait été ela malade estava doente toute sa vie. de toda a sua vida. Alors nous sommes toujours attendus à Dieu Então, nós sempre nos esperávamos de Deus pour qu'il la guérisse. para que lhe curasse. Sa sœur est veuve. Essa irmã era viúva, Son mari o seu marido avait été tué. havia morto Elle s'appelait Ati. e se chamava Ati. Frère Branham ficou batendo andar com a sœur, família na sœur Ati. Para mim, agora foram na casa da família, lá na irmã Ati. Sœur Ati, essa aqui não tem como malade. A irmã tinha lá que estava doente. Bana baquer kuna ko visiter bango. Quando me foram lá para visitar. Que kuna. Foram lá. Pendant que frère Bank et moi Enquanto o irmão Banks étions allés lui chercher un lapin, quando fomos procurar para ele il coelho, avait fait une grosse tourte aux cerises. Ils m'ont fait asseoir et manger. então me fizeram sentar e comer. Nous étions tous assis. E estávamos todos Autour sentados de la table. em volta da mesa. Et nous parlons de ceci. E falávamos disso, Car c'était arrivé juste quelques jours auparavant. porque tinha chegado alguns dias antes. Então, como passer aqui? Quando chegaram na irmã, Babandi Ati, ko betri ali solo. começaram a lhe contar essa história. Ouais, telegai ka mikolo mingi Porque te. apenas estão se passando alguns dias. Pendant que nous étions assis autour de la table, Enquanto sentamos em volta da mesa, en train de parler ceci, então estávamos a falar disso. tout à coup je dis, Então, de repente, disse: qu'est-ce qui a bien pu arriver? o que então aconteceu? J'ai dit, frère Wills, Disse irmão Witt: vous êtes un vieillard. você é um Vous velho avez chassé les e écureuils você expulsava toute esquilos votre vie. e durante toda a tua vida. Frère Selby, Irmão Selby, il est un expert dans la chasse. então você é um especialista na caça. Mais Woody, toi aussi. Irmão Woody também. Moi, je les chasse depuis mon enfance. Então eu caço desde a minha Vous infância. avez déjà vu un écureuil Será que você já viu um esquilo dans un fourré de plantes et de robiniers? numa floresta onde tem plantas e tudo? Não, Senhor. Eu disse nunca vi. Eu disse, tudo que eu sei Il s'agit du même Dieu. é que se trata do mesmo Deus. Abraham avait besoin d'un bélier. Quando Abraão precisava de um cordeiro e Deus é Jeová Jireh, Il pouvait se pouvoir ele poderia conceder lui-même. ele mesmo. Je dis, E eu je disse, crois que você creu c'est la même chose. que é a mesma coisa.
Paragraphe 155. 155. Et cette brave Ati, E então, essa brava irmã Ati, qui était assis que estava au sentada fond de la pièce, lá no fundo da sala, a dit, Frère Branham, ela disse: Irmão Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. é somente a verdade. Et elle a prononcé la parole juste. Ela pronunciou a palavra justa. Quand elle a dit ça, Quando ela disse isso, le Saint-Esprit est descendu o de Espírito nouveau Santo desceu novamente dans ce canal. lá naquela sala Et tous, e todos ils todos sentiram a sua presença. Je me suis levé. Então eu me levantei Je dis, e eu disse: Sœur Ati, Irmã Ati, ainsi dit le Seigneur, assim diz o Senhor, tu as prononcé você pronunciou la parole. a palavra. Tu es comme Então você como l'avait fait la syrophénicienne. você fez Como aquela mulher na terra Eli. como aquela mulher no tempo de Elias. Non, syrophénicienne, c'était au temps de Jésus. Foi no tempo de Jesus. Foi no tempo de Jesus. Nós conhecemos essa mulher. Aquela mulher. O Espírito Santo me fala agora e me disse de dar. Il me dit de te donner Me disse de te dar ce que ton cœur désire. aquilo que o teu coração deseja. Je dis maintenant, Disse agora, si je suis se eu sou. le serviteur de Dieu, Se eu sou servo de si Deus, c'est le cas, então se for o la caso, chose arrivera. a coisa vai acontecer. Si je ne suis pas le serviteur de Se Dieu, não sou servo de Deus, alors je suis un menteur. então sou um Et mentiroso. la chose n'arrivera E a pas. coisa não acontecerá. Je suis un trompeur. Então sou um enganador. Je dis, Eu disse, maintenant, agora, éprouve prova et vois e si veja c'est l'Esprit de Dieu ou pas. se é Espírito de Deus ou não. Elle a dit, Ela disse, Frère Branham, irmão Branham, tout le monde plairait. todo mundo chorava. Il a dit Ela disse que je vais je demander. eu quero pedir. Il a dit, Ela disse, Frère Branham, disse, irmão Branham, tout le monde plairait. todo mundo chorava. Que vais-je demander? Disse, Que vais-je que je demande? O que é que tu queres que eu possa te pedir? Je dis, Disse, tu as une sœur infirme você tem uma irmã que está enferma, qui est assise là. que está aí assentada. J'avais 20 dollars Então tinha 20 dans dólares ma poche no meu bolso que j'allais lui remettre. que tinha que colocar. Un don qu'elle avait fait. Donc ela tinha Cette feito. femme ne tire même pas un revenu. Essa mulher nem sequer tirava 100 dólares. de 100 dólares Par année, por ano de ces modestes, petites fermes, pour elle. para ela. Et ces deux garçons, E então esses dois moços, ces garçons dois moços étaient devenus de vrais riquis. que tinham se tornado, De vrais riquis. Riquis, basava. Comment dirais-je? L'ajout d'un. são pessoas que Comment dirais-je? Nenga frère, basava comédien, avancer, batimoko ya ba, net ba star moko, bébé ba comédien. são pessoas que ficaram humoristas. Bana sero wana sikoyo. Agora, os filhos daquela irmã Azalaki ndenge wana. eram assim. Azalaki mpe na mwana ndeko na mwasi azali kobela. E também tem a sua irmã que estava doente. Comme les jeunes le sont à l'école, Comme vous os jovens. savez, ils étaient insolents Como os jovens estavam escolhendo, então eles eram insolentes avec leur mère. com a sua mãe. Mas jeune garçon bazaki insolent vers Esses maman na meninos bango. eram insolentes para com sua mãe. Ils étaient là, Enquanto eles estavam aí, qui se moquaient eles zombavam de ce que je disais. daquilo que eu dizia. Bazaki ba garçon moko donc ba insolent Eram pessoas insolentes contre maman na bango. contra a sua Même mãe. quand frère banazo ba biloko A wana, Bíblia falava bango dessas bazo coisas. seka kieke. Eles até se zombavam disso. Bazo mona bazo lokola sala aventure. Viam como se fizesse uma aventura. Alors, Então, je dis, eu disse,
Tu as un père Você tem um et pai une mère e uma mãe ici qui sont âgés. aqui que já são Não. de idade avançada Tu n'as pas d'argent. e não tens dinheiro. Demande de l'argent. Então pede dinheiro Et vois e veja si ça ne te tombe pas entre les mains. se Deus não te cairá nas mãos. Voilà, frère Branham, c'est ça. A irmã Branham lhe Bien dizer, faire as autres, frère a irmã Branham. perguntou à irmã Branham, Et le Modina Senga. o que é que eu posso pedir? Yarubi, Ele frère disse, Nathalie, a Bimbo. irmã Branham me disse, Oza, na papa, na maman. você tem o teu pai e tua mãe. Peut-être na posa mbongo. Ah, você quer o dinheiro. Lo baga no solingi. Pede Kuna aquilo que mbongo você ko ilo quiser. meme na E verás que o dinheiro cairá nas tuas mãos. Demande l'argent. Pede o dinheiro. Demande en faveur de ta sœur. Pede então a cura da tua irmã. Et voici, elle ne se lève pas. E veja se ela não se levantará. Elle ne se met pas à marcher. E não se colocará a andar. Là, je savais, Então eu sabia, comme Job, como Job, il y a quelque chose há alguma coisa qui fait, que faz quand on est assis pour cela, quando se está sentado para on isso. sait, je dis, Então eu je disse, sais que je suis ici devant une dizaine de personnes. então que estou diante de uma dezena de Je pessoas. dis. E eu disse, Si la chose n'arrive pas, se a coisa não acontecer, je suis un faux prophète. então sou um falso profeta. Elle a dit, E ela disse, o que é que tu queres que eu peça? Disse, disse, pertence a você. Eu não quero decidir para você. Ela olhou em volta de si, essa pequena mulher, e de repente ela disse, Frère Branham, irmão Branham, le plus grand désir o maior desejo de mon do cœur, meu coração c'est le salut de mes deux garçons. é a salvação dos meus dois filhos. Elle a fait une bonne choix. Ela fez uma boa escolha. Dès qu'on est malade, A sua irmã doente que não conseguia levantar, Frère Branham, c'est ça le a choix. Branham me disse, faça Eza uma lo lingi escolha. mbongo. Ou se você Só vai quiser na lingi dinheiro, bituka, se disser na que eu lingi quero avião, carro, eu quero na lingi avião, richesse. eu quero Ele riqueza, não gostava de lá. deveria lhe acontecer. Moi, se wana zalaki Mas spirituel. aquela mulher era espiritual. Atali bana na ye, Ela viu seus filhos aza na lobi côté, que ainda não eram salvos, bandima te, que ainda não haviam crido. bakoke na enfer, Poderiam ir no inferno. elle s'est préoccupée pour la bana na ye. Ela se preocupou dos seus filhos. Bino ba mama E lelo bo vocês, bitungisaka te as pona mães de Deus que bana. não se preocupam pelos vossos filhos. Bana bazobeba, Os filhos estão a bazotengama. estragar, estão a se perverter por aí. Susi ezate ya Mas não bana. tem nenhuma preocupação dos Oza na vossos susi filhos. asali ya bana te. Não tem preocupação da salvação dos Mais vossos sera filhos. tirate, Mas a irmã sera Tira, ti alobi. a irmã te disse, Naza na posa ya bana na ngai, eu quero que os meus filhos bazwa lobiko. alcancem a salvação. Paragraphe 164. 164. Je dis, Eu disse, je te donne eu te dou os dois filhos em nome de Jesus Cristo. E esses jovens que antigamente estavam a escarnecer, eles riam e se zombavam, eles lançaram-se au genou assim de de joelhos leur mère. da sua mãe Ils ont abandonné leur vie à e Dieu. abandonaram a sua vida a Et ils Deus. ont été remplis de E cet eles esprit. foram cheios do Sur Espírito le Santo champ, no mesmo momento. bato bazali kosekaseka bapantile Aqueles que frère riam como se fosse mala moko aventureiro. ntango frère banabika O ke Abraão só disse, napesi bango entrego-lhes na nkombo na yesu em nome de Jesus. saint esprit kiteli O bango Espírito Santo desceu neles. mala moko bagumba Uma vez bandi kosukama eles liboso moko na bango ajoelharam-se diante da olimo sua santo mãe. kiteli O bango Espírito Santo desceu sobre eles. bazwi lobiko Eles alcançaram a salvação. bazwi sali. Eles alcançaram a salvação. Ouais, mes frères et sœurs. Estão a ver, meus irmãos e irmãs? Pourquoi? Por quê? C'est la vérité. É a verdade. Dieu a le pouvoir Deus tem o poder. de me tuer Deus tem o poder de me ici devant matar. ces gens Então, d'un bout à l'autre du pays. então, se levar de um lado a outro, Beaucoup d'entre vous, e muito entre vocês, ainsi de suite, continuons à se recueillir. senão vamos levar muito tempo. Kazana makamu sifona loba. Tem outras coisas para falar. Donc ici, nous voulons dire que, Aqui queremos dizer, mes frères et sœurs, irmãos e irmãs, nous devons soutenir nós temos que sustentar la vérité, a verdade, la parole de Dieu, a palavra de Deus, par l'amen. com o amém. Si tu ne veux pas dire Se l'amen, não queres dizer amém, dites, c'est la vérité. então diga é a verdade. Même tant que na province na Mushikuna. Mesmo quando foi na província, Só você tem alguma. quando você está a pregar aí, Angolo wana ndani na mahali bakaka. eles como só Chochene. 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 Soki alobi amen te. Se não disser amém, Chochene. ele grita chochene. Basser. As irmãs, Azo soutenir a bananza. sustentar a palavra de Deus. C'est ça mes frères et sœurs. É isso, irmãos e irmãs.
Quand nous soutenons la parole de Dieu par un Quando amen, sustentamos a palavra de Deus com um amém, Dieu fera quelque chose. Deus fará alguma coisa. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Nzamba azomona ke E Deus vê aqui la parole de Dieu que a palavra de Deus eza está bienvenue pour toi. a ser bem-vinda para Et você. ça fera du bien E pour também toi. fará bem para Et você. pour moi. E para mim também. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Alors, E então, l'insecte o inseto a dévoré l'amour, devorou o amor. les fruits de l'esprit. O fruto do Espírito Est parti. foi-se. C'est le travail de Gazam. Então foi por causa da Gazam lagarta. attaqué Bambouma. A lagarta atacou os frutos Ali lié le Bambouma. e devorou os frutos. Bolingo esili. O amor havia terminado. Na église. Na igreja Bolingo esa soutien. não tinha mais amor. Bambouma kei. Os frutos haviam Bolingo esa partido. soutien. Não tinha mais Como amor. não ouvi? O Brana me diz, Quand l'amour quando o amor, est parti, quando o amor vai, frère, irmão, l'église peut mourir sur les champs. a igreja pode morrer no mesmo momento. Quand l'amour, Quando o amor, c'est le lien de la o perfection. amor é o vínculo da perfeição. C'est ce qui nous unit É isso que nos en tant que une des frères et sœurs. como irmãos e C'est irmãs. comme le ciment de l'église. É como cimento numa C'est comme le casa. ciment du É bâtiment. como cimento num edifício. Bolingo yango ekanisi biso. O amor é que nos une. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. L'amour, O amor c'est une chose très importante. é uma coisa muito importante. Quand il n'y a pas d'amour, mes Quando frères. não há amor, meus irmãos, Oh, mes frères et sœurs. ou irmãos e irmãs, Sans l'amour, sem o amor, il n'y a pas de joie. não há alegria, Il n'y a pas de la paix. não há paz, Il n'y a pas de la patience. não há paciência. Car l'amour, Porque o amor c'est le premier fruit de l'esprit. é o primeiro fruto do Espírito. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Lisons dans Philippiens chapitre 1, Vamos ler em Filipenses capítulo 1. verset 9. Filipenses 1, versículo 9. Philippiens 1, verset 9. Filipenses 1, versículo 9. Bíblia do Senhor na biso, A Bíblia nos pede todos na bolingo. que nós tenhamos amor. Philippiens 1, Filipenses 1, verset 9. versículo 9. Et ce que je E o demande que eu peço dans mes prières, na minha oração c'est que votre amour é que o vosso amor augmente se aumente de plus en plus mais e mais en connaissance, para o conhecimento en pleine intelligence. e ao cheio de toda a inteligência. Pierre Paul, Paulo, azosenga, ele pedia, eloko nazosenga na bino, disse, a coisa que eu peço a bolingo na vocês bino, é que o vosso amor ebakisama, possa se aumentar, ebakisama lisusu. se aumente mais. Oui, mes frères et sœurs, Sim, irmãos e irmãs, bolingo ezali eloko moko o amor é uma très coisa important muito importante na kati na vie chrétienne. na vida cristã. Soki bolingo eza te, Quando não há amor, eloko ekotikala o que vai ficar haine, é o ódio, rancune, é o rancor, critique, críticas commérage, e fofocas, calomnie, calúnias discorde. e a discórdia. Si vous voyez comme ça, il n'y a plus d'amour. Vocês viram assim porque não há mais amor. Les gazam est déjà entré. A lagarta já entrou, Les gazam a déjà dévoré. a lagarta já devorou. Oui, mes frères et sœurs, Sim, irmãos e nous irmãs, devons avoir l'amour nós temos que ter o amor comme como dans la première âge de l'Église, como na primeira era da igreja, comme à l'Église primitive. como na igreja primitiva. L'amour est parti dans l'Église. O amor foi-se da igreja, Parce que les gazam est entre eux. porque a lagarta entrou. L'Église A igreja n'est plus comme auparavant. não é mais como era no princípio. L'église eza A soute igreja não é mais ndenge ezalaki na ebandeli. como era no princípio. Bolingo ezalaki na O ebandeli, amor que era no princípio yango lisusu ezali na não é que eglise. está hoje na igreja. Na ebandeli kuna, Lá no princípio, ntango nzambe atelemisaki nzete na ye, quando Deus plantou a sua biso árvore, bazalaki na motema a Bíblia moko. diz que ele tinha um só Il coração. y avait un même Ele cœur, tinha o mesmo coração, une même âme. uma só alma. Aujourd'hui, Mas hoje, l'amour est parti. o amor foi-se. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. C'est pourquoi frère Branham Por isso, o irmão Branham disait, dizia, le corps le plus malade, disse, o corpo mais c'est enfermo le corps de Christ. é o corpo de Cristo. Là, mes frères Franck dit aussi. Irmão Frank também diz isso. Na carta circular, número 41. Carta circular número 41. Estamos na página 3. Vamos ouvir o que diz aqui o homem de Deus. Ao que concerne a igreja. Por instante, L'église de Christ a igreja de Cristo n'est pas encore ainda não é un seul cœur um só coração et une seule e âme. uma só alma. Page 3 na C. Página 3 embaixo. Pour l'instant, Desse de momento, l'église ya a Nzambe igreja de Deus nano ekomi te ainda não chegou na motema moko a ser um só na coração âme moko. e uma só alma.
Le corps du O Seigneur corpo do Senhor est tellement déchiré está totalmente rasgado, comme jamais auparavant. como antes no princípio. Frère Branham me disait Irmão Branham me dizia, dans une prédication, numa pregação, le corps le plus malade o corpo mais enfermo que je connais, que eu conheço c'est le corps du Seigneur. é o corpo do Senhor. Il se référait Ele se referia à la parole de Jérémie 8, 22. à palavra de Jeremias 8:22. Je suis dans les pages 4. Estou na página 4. Frère Branham me dit prédication à Teia. E conhecemos a pregação que o irmão Branham me pregou. Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Por quê? Ou bien, Ou então, ce sujet à Teia qui, o sujeito que ele pregou, il n'y a pas de baume en Galade. será que não há bálsamo em Gileade? Jérémie 8, 22. Jeremias Il 8:22. n'y a point de baume en Galade. Não há mais bálsamo em Gileade. Il n'y a point de médecin. Não há médicos. Car pourquoi Então, por quê? n'ont-ils pas appliqué un appareil de pansement Por que não aplicou sua prova de à la embalsamento fille de mon peuple? para a ferida do meu povo? Est-ce que Será que qui s'est athée? será que não há medicamento Na Galade. em Gileade? Est-ce que Será que Minganga? será que médicos? Bazate. Não há médicos. Pona nini? Então, por quê? Mwana, la fille de mon Por peuple. que a filha do meu povo Azali kobeluka te. não está a ser Pona curada? nini malade zosila Por que te? a doença não está a Pona terminar? nini malade l'église zosila Por te? que a doença na igreja não Pourquoi termina? monalité zosila te na batu? Por que não termina o mundanismo? Pourquoi nas ba pessoas? indifférence société Por para? que não termina a indiferença? Est-ce que dos qui s'est crentes? athée? Será que não há bálsamo? Est-ce que Minganga Será bazate? que não existem Est-ce que médicos? basali Será bazate? que não há Est-ce servos? que ilobato na ngote? Será que não temos a palavra? Pona nini? Então por quê? Batu bazo changer Que as te. pessoas não mudam? Pourquoi pas changer te? Por que as pessoas não mudam? Frère, Irmãos, si vous voyez se vocês virem quelqu'un ou quelqu'une uma mulher ou um irmão aqui no hospital, ir ao hospital akuta na e se munganga, encontrar com o médico, basali diagnostic, eles fizerem um diagnóstico, akomeli recette, Ele escreveu na apesi receita. traitement, Ele- apesi e lhe bakisi, darem medicamento, moto wana soka belu kite, aquela pessoa, se não for curada, peut-être talvez munganga za faux. aquele era um falso Peut-être médico. akuta na faux munganga Talvez edite. se encontrou com um falso médico. Ou Ou bien então, bien ou então, ye mokonde o malade próprio doente aza fautif. é que é o culpado. Aboyi bozwa traitement. Ele não quis seguir o Após comer tratamento, aqui, não quis tomar medicamentos. bapesi yo kisa tiber. Ele é um medicamento de tuberculose. Hein frère? Ei, irmão, Munganga apesi bakisa o tuberculose. médico deu medicamentos para A tuberculose. diagnostic atali ba symptômes. Diagnosticou, viu o sintoma. Amoni. Ele viu. Ta moni Está a ver? patient oyo ayiranga. Esse paciente que veio até mim, Natali ba symptômes na ele ye. viu os seus sintomas. Asa kokonda. Ele está magrinho. Moko ya basidi. Então, um dos sinais. Après cela, E depois, mutu ezobeta ye. a cabeça estava lhe doer muito. Esuki wana E te. não parou só aí. Soki akosoli, E quando ele azokrashe tossia, makila. ele até Esse que eu anotei. também não terminava por aí. Soki azotambola, Quando ele andava, azopema na pasi. ele respirava com dificuldade. Alors na comprendre que Então, eu dou a entender eza tuberculose. que é tuberculose. Tika nazwa bakisi na Então, kuna. deixa eu pegar medicamento Azwi para bakisi ya prescrever. tiber, Ele pegou a medicamento de PCE. tuberculose e lhe dá. kende komela na ndako. Vai beber aí em casa. Melela boye, melela Toma boye, assim, melela boye. toma daqui, Tala boye, tala boye, de tala boye. serviço, e faça aquilo. Okomi na ndako. Você chega em casa, Nesi komela ao kisi, invés de tomar medicamento, ozobwaka bakisi. está deitar medicamento Yobe kesi fora. rendez-vous. E a mãe vai mais Bapesi yo bakisi, e não deu medicamento. okendango. Você Omelaki leva. yango na melaki yango. Bebe Bapesi sim. misusu. Okomi na Chega ndako, assim, obwaki. começa a deitar. Suka nango nini? E no seu fim, Okokufa te. você não vai morrer. Soki okufi, Se você morrer, okoloba nini? vão dizer o Mungu quê? ngabi kotraite te. Será que o médico não sabe Okoloba tratar? nini? O que Kisi vão eza makasi dizer? O te. medicamento não foi Non, eficaz? Não. ce n'est pas la faute des Não foi médecins. a culpa do Ce médico. n'est pas la faute des E nem sequer médicaments. também a culpa do C'est la medicamento. faute des malades. Mas é a culpa do próprio doente. C'est ce que les croyants font. É isso que os crentes fazem. Oh non, changement, ça. Ou não, não é uma mudança. Toujours comme ça. Il n'y a Sempre pas de assim. changement dans ma Não é vie. uma mudança. Frère, Irmão. eza kokamwa. É de admirar. Bandi mini mazo bezoteya. Os crentes hoje, a palavra está a ser Makambo pregada. tozopekisa. O que nós estamos a Yango proibir kaka bato é o bazozonga. mesmo que as pessoas Yango estão a kaka bato fazer. bazosala. É o que as pessoas continuam a fazer. Vous ne voulez pas recevoir le médicament. Então você não quer receber o medicamento. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous devons recevoir les médicaments. Nós temos que receber o medicamento. Les corps les plus malades. O corpo mais enfermo C'est le corps de Christ. é o corpo de Cristo. Nini fait guérir isso. O que é que deve então nos curar?
C'est la parole de É Dieu. a palavra de Deus. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est le remède é o remédio pour notre malade. para a nossa doença. C'est le É o remède remédio pour nos péchés. para os nossos pecados. Oui, mes frères, Sim, irmãos. recevons la parole de Então, Dieu recebamos a palavra de Deus avec la joie. com alegria. Ça, c'est la vérité, mes frères. Isso é a verdade, meus irmãos. L'amour O amor doit régner dans nos vies. deve reinar nas nossas L'amour vidas. doit régner dans notre O cœur. amor deve reinar nos nossos corações. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Sans l'amour, Sem o amor, frère, irmãos, nous serons coupés. seremos cortados. Sem o fruto, nós seremos cortados. Será que você sabe que nós somos a vinha de Deus? Nós somos os ramos. E Deus ele mesmo é a videira. Deus ele mesmo é a videira. Nous sommes des E sarments. nós somos então Et os Jésus ramos. avait dit, Jesus disse, je suis le cep, eu sou a videira. vous les sarments. E vós sois os ramos. Nous étions nyonso. Toda árvore, Étape nyonso. todo ramo Oyo ezobota bambuma. que produzir frutos, Tata na o ngai meu pai akobongisa O bongisa meu pai vai limpar aquilo webota so bambuma para que ebele. produza mais muitos frutos. Me nzete oyo Mas o ramo, oyo ezobota mbuma te então, que não produz frutos, nakokata yango. eu vou cortar. Dans Jean 15, Em João 15, nous sommes censés produire des fruits. nós devemos produzir frutos. Porter des fruits. plutôt. Produzir frutos. Jean 15, João 15, verset 1 à 2. versículo 1 até 2. Je suis le vrai cep. Eu sou a verdadeira videira Et mon e père o meu pai est le vigneron. é o viticultor. Yesu alobi Jesus disse, nga naza nzete ya vinyo. eu sou a videira. Naza nzete ya vinyo. Eu sou a Oyo videira. ne Jésus bandawa. Esse Jesus diz daqui. Ti awa eza ye. Aqui aquele. Ye nde cep. Ele então é a videira. Biso toza baetape. E nós somos os ramos. Tata na ye nde. O seu pai, Ye nde azali ele é. agronome. Ele então o agrônomo. Oto jardinier. Ou então o Oto jardineiro. agronome. Ou ele então agrônomo. Jésus nde nzete ya vinyo. Jesus é a Biso videira. toza baetape. Nós somos os ramos. Le père, O pai, c'est le vigneron. o pai é o C'est agricultor. l'agronome. Ele é que é o agricultor. Tout ça m'avait cédé. Versículo 2. Todo ramo Qui est à moi que está em mim et qui ne porte pas de e fruits, que não produz frutos, il le retranche. ele será tirado. Et tout sarment E todo ramo qui porte du que fruit, produz fruto, il le monte, então o pai a limpa en fait qu'il porte encore plus de fruits. para que produza mais frutos. Étape nyonso Todo ramo oyo eza na ngai, que está em mim, mais mas ezobota bambuma que te não produz frutos, ekokatama. será cortado. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos. si nous sommes des chrétiens, Se nós somos si cristãos, nous sommes des frères et sœurs en Christ, se somos irmãos e irmãs em ce Cristo, n'est pas en bouche, não é pela boca, na monoko te. não é pela boca, Il faut tomema totalisa bambuma ke temos que mostrar frutos toza bana na de nzambe, que somos filhos toza de Deus, de bachrétien. que somos cristãos. Yango Jésus alobi Isso Jesus disse, soki se etape o ramo eza na ngai estiver em eboti mim mbuma e te, não produzir frutos, ekokatama. será cortado. mais soki eboti mbuma Mas se produzir fruto, bamoni ke ane oyo e virem que esse ano oteki te mbuma produziu 2 frutos, quand même eboti. pelo menos produziu. Alors Jésus alobi Então Jesus disse, bakobongisa yango soki vamos akona, preparar mais bem aquele ramo. bakobongisa bongisa Vai yango ser bem limpado. ki nani akobongisa yango? Quem vai preparar C'est aquilo le Père. é o Pai. Et le Père c'est qui? E o Pai é o quem? Qui est le Père de Jésus? Quem é o Pai de Jesus? Ce n'est pas Joseph. Não é José. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Matthieu chapitre 1er, Mateus capítulo 1, à partir du verset do 18. versículo 18, La Bible a dit, Bíblia diz, a dit à Joseph, disse a José, a dit à Marie, disse a Maria, aliás, Zemi disse a ozanango, gravidez com que tem eza ya molimo santo. é do Espírito Santo. Le Saint-Esprit, Então o Espírito c'est Santo le Père é o Pai, de Jésus. é o Pai de Jesus. C'est lui Ele é, qui est comme l'agronome. ele sendo Yende viticultor. mutazali kobongisa bongisa Ele é biso, quem nos soki molda, tozobota se bambuma. produzirmos frutos. Eboti mbuma moko, Produzimos bosi frutos, bakobongisa então yango. vamos preparar Po aquilo ete la para prochaine, que próxima vez ebota su bambuma produza koleka. mais frutos. Ce n'est pas que, Então não é que, depuis que vous avez crié, desde que você creu, depuis on dima, desde que você creu, ata mwa ndambo ya mbuma emonaka te. nem sequer um fruto aparece.
Ninguém le balance serviteur wana utana ni frère si de frère. Como disse Frère, clairement depuis on dima. e de que você creu, Atangenza muri mo santo nem zati. sequer um cheiro do Espírito Santo tens. Atangenza zati muri Nem mo sequer santo. um cheiro do Espírito Santo tens. Ata caractère mo ya chrétien. Nem sequer um caráter de um cristão você tem. Atangu muri mo santo zati. Nem sequer um fruto do Espírito Santo você tem. Frère, Irmão, ce n'est pas correct. não é correto. Les gens Pessoas doivent voir quand même que non, devem dizer pelo menos, dans notre vie, se na nossa il y a vida, quand même un changement. pelo menos houve uma mudança. Même Dieu lui-même. Deus ele mesmo Quand também, il voit qu'il quando ele vê que y a quand même e há pelo changement, menos uma mudança, il viendra encore. Ah, il viendra Le mais. Saint-Esprit viendra Santo virá, en nous virá a nós pour que para abakisa susu nos acrescentar mais oyo ezozanga biso. aquilo que nos falta. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. C'est pourquoi É por isso nous devons toujours avancer, avancer, nós temos avancer. que avançar sempre. Écouter la parole de Dieu. Ouvindo a palavra de Deus, Ponctuer la parole de Dieu avec l'amen. para a palavra de Deus com um amém. Amen, l'amen. Amém, amém. Frère, Irmão, petit à petit, e pouco a nous pouco, venons à l'église, temos a nous igreja, écoutons la parole de Dieu. temos a palavra de Petit à Deus, petit, pouco a pouco, il y aura un changement. haverá uma mudança. Frère, Irmão, nzamba asalaka makambo, nosso Deus faz coisas on dirait tosala te. como se não estivesse a Mas fazer, eu sala. mas Ele está mesmo a agir. Na malembe malembe. Ele está a agir assim aos poucos. C'est ça. É isso. Nzamba asalaka ndenge wana. Nosso Deus age assim. Oui mes frères. Sim, irmãos. Même ntango nzambe, Mesmo quando Deus, ntango asalaki mokili. quando Ele criou este mundo, Frère, irmão, atie mutu. Ele colocou o homem, Atie mutu Adam na Eve. colocou Adão e Eva, Alobi ete disse bobotana. que Ofurisa mokili. encham a terra. Ye nde nzambe, Ele é Deus, ele créateur. Ele é o Criador. Bobotana bofurisa mokili. Disse: sejam fecundos, enchei a terra. Frère, Irmão, nzambe, Deus, ye moko nzambe. Ele próprio Deus, Akoki kosala na ye, poderia fazer ana espace ekeli kitoko. em algum tempo, ou de um ano, e pegar em todos os cantos, aqui colocar pessoas, homem e mulher, e lá naquele canto colocar homem em África, na América, colocar homem e mulher aí na Oceania, homem e mulher, colocar, ele colocar pessoas para que enchesse de uma vez a terra. Mais ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Mas não era a maneira de Deus fazer. Na malembe malembe, Era aos poucos, Adão na Adão e Eve, Eva, baboti, eles nasceram, baboti, nasceram, bazobotana, continuavam a bazobotana. nascer. Lelo E yo, hoje, mokili etondi o na mundo está bato. cheio de pessoas. C'est ça la manière de faire. Essa é a maneira de Deus agir. Frère, Irmão, même Moïse, mesmo Moisés, ntango akendaki na Egypte, quando ele foi ao Egito, frère, irmão, nzambe azali na posa libere bana na ye. Deus queria libertar os seus filhos, Bana Israel babima na os Egypte. filhos dele que saíssem do Egito. Frère, Irmão, osalaka nzambe, sendo Deus, akoki osalaka mbala moko na mokolo Deus moko fazendo no ale, mesmo dia, atindi arme celeste ale. e a exército celestial que Babimisa bana Israel todos bana. saíram todos os filhos de Israel. Ezalaki ndenge wana te. Mas não era assim. Ezalaki na malembe malembe. Aquilo era aos poucos. Ah, Moïse akei, Moisés foi, nalingenda na ye, foi com seu bastão, Abwaki, deitou. asali miracle Fez azongi, milagres, Farao falava, refusé, lobi Farao akei susu, recusou demais, aboyi mas kotika bango, sempre ale negava. multiplie Aos poucos, até mais tarde, babimaki. que eles saíram. Nzambe asala na malembe malembe. E Deus faz, trabalha aos poucos. La manière de faire de Dieu. Essa é a maneira de Deus Nous agir. aussi c'est la même chose. E nós também a mesma coisa. Les hommes charnels, Os homens carnais, bakotiaka te. eles não vão notar. Bato mokili, Os mundanos, bazomona ke, eles estão a ver on que, dirait que como se, Nzambe azoblake. que Deus Mais está a brincar, frère, mas irmão, na muke muke, Aos na poucos, malembe malembe, aos poucos, Nzambe azosala. Deus está a agir. Frère, Irmão. même ce que Dieu fera, Mesmo aquilo que Deus vai Avant fazer, l'enlèvement, frère. até o arrebatamento, on dirait que Dieu ne fait rien. como se Deus não faz nada. Même nenge tozabo Mesmo frère, como estamos aqui, irmão, tozozela mbula. nós esperamos as chuvas. Saint-Esprit, O Espírito Santo, mbula wana molimo santo, essa chuva do Espírito ekokita Santo descerá, na mokolo wana, naquele avant dia, l'enlèvement, no arrebatamento, ekosopana. aquilo vai Ndenge cair, ezalaka na como Pentecôte. foi lá no Pentecoste. Mes frères, Mas, irmãos, ndenge tozabo como estamos aqui, na moko, a cada Nzambe azobatiza ba molimo santo. Deus está a batizar com o Espírito Ele Santo. apesa molimo santo. Hoje é da Espírito Ele apesa Santo molimo nisso. santo. Amanhã dá Espírito Santo aí. Eu kotiaka te. Mas você não vai notar, On dirait rien. como se nada está Mais acontecendo. jour wana, Mas naquele ntango dia, bokoka, quando chegar, ekozala kaka mutu moko não será te, somente para uma biso pessoa, nyonso, mas todos oyo nós, baza na semence na aquele que ye, tem a semente baza na de molimo Deus, santo que tem mena, Espírito Santo jour agora, wana, naquele dia, ekozala aquilo manifestation, será la manifestação, puissance, o poder, l'effusion du o Saint-Esprit, derramamento do et Espírito ça Santo, sera
dans le monde entier. que será no mundo inteiro. Ça sera universel. Será algo universal. E as pessoas vão admirar. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Por isso, irmãos e irmãs, pour les mater, não se canse. Dieu travaille Deus trabalha dans la simplicité. na On simplicidade. dirait au Salatébé, Como se il nós travaille. tivesse a trabalhar Au fur et à mesure, à medida. que nous venons à l'église, Devemos nous à venons igreja, écouter la parole de Dieu. devemos ouvir a palavra de Deus, Frère, irmão. peu à peu, Pouco a pouco, peu à pouco a peu, pouco, quelque chose alguma coisa augmente dans notre vie. se aumenta na nossa vida. Plus tard, on va E mais tarde você verá, eu mesmo que tinha essa vida e hoje agora estou assim. Eu que fazia coisas tais e hoje estou assim. Não é você, mas é a graça de Deus. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est pourquoi É por isso n'abandonnons pas notre assemblée. não abandonemos a nossa assembleia. Venez à l'église Venhamos à igreja dans tous les temps. em todo o Nous tempo. devons avoir l'amour de Dieu. Temos que ter o amor de Deus. L'amour de Dieu O amor de Deus et l'amour des frères. e o amor fraternal. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Lisons dans Jean chapitre 13. Vamos ler em João capítulo 13. Dans Marc 12, Em Marcos 12, verset 30 à 31. Marcos 12, 30 a Tokotanga 30. ezi tozanga ya mokolo wana. Vamos ler, já falamos disso naquele Kuna dia. toyebi Bible alobi. Vimos que a Bíblia disse. Batunaki Jésus motuna. Perguntaram a Jesus. Mobeko ya liboso. Primeiro mandamento. Mobeko eleki na mibeko nyonso za nini? O qual é o maior mandamento de todos? Yesu azongisaki ya alobi. Jesus respondeu. Premièrement, Disse, primeiramente, olinga Nzambe amarás a teu na Deus motema no de mobimba, todo o teu na coração, makanisi no mobimba, de todo o teu pe na pensamento, makasi no de toda mobimba. a tua força. Pe okolinga moninga na yo E amarás ao teu próximo ndenge yo moko milingelaka. como a ti mesmo. Totangaki Nós lemos lisolo ya bon samaritain. a história do bom samaritano. Disciple mutu moko atunaki escribe. Escriba Ifarisi atuni Jésus. Jesus, Me moninga na ngeza nani? mas quem é o meu próximo? Apesi exemple ya samaritain. Deram o exemplo do samaritano. Moto aza na pasi. O homem que está em Est-ce sofrimento. osungaki ye? Será que você lhe ajudou? Moto azalaki na problème. Aquele que tem um O problema. Iraque é? Será que você lhe ajudou? C'est ça É isso le prochain. que é o teu próximo. Moninga na yo Teu próximo ezaka frère te. não é somente o teu irmão, Devons aider. mas temos que Devons ajudar, aimer. temos que amar Même mesmo ceux qui ne sont pas nos frères. aqueles que não são nossos irmãos. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est ça l'amour. Esse aqui é o amor. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Jean chapitre 13, João capítulo 13. verset 34. João 13, 34. Pode ler, c'est un contraste. João 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Até 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Napesi bino mobeko ya sika. Um novo mandamento vos dou, Aimez-vous les uns les autres. é de amar-se uns aos outros. Bolingana moko na moninga. Amai-vos uns aos outros. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Comme je vous ai aimé, Como eu vos amei, vous aussi aimez-vous les uns les vós autres. também amai-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O mandamento que Jesus nos deixou é o amor, de amar-se Moko na moninga. uns aos outros. Na boende badieko batu bakoyeba ke. É assim que as pessoas Eza conhecerão bayekoli na ngai. que sois meus discípulos. Si nous avons l'amour, Se nós temos o amor, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. somos discípulos de Jesus Cristo. Là où il n'y a pas d'amour, Lá onde não há amor, si vous avez la haine, se tiverem ódio, vous êtes les disciples de qui? então são discípulos de quem? Vous êtes les disciples de Satan. São discípulos de Satanás. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Tozaka source mibale. Temos apenas duas fontes: Nzambe Deus na Satan. e Satanás. Il y a seulement deux esprits. Há somente dois espíritos: L'esprit de Dieu o Espírito de et Deus l'esprit de e o Satan. Espírito de Satanás. Oui. Sim. Soit Ou então, vous avez l'un, você tem soit um, vous avez l'autre. ou você tem o outro. Si vous n'avez pas l'amour, Se você não tem amor, celui qui a l'amour, então aquele que tem amor il est de Dieu. é de Deus. Celui qui n'a pas E l'amour, aquele que não tem amor, il a la haine, que tem o ódio, tu es sous l'influence du você malin. está sob a influência do maligno. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Si nous avons l'amour, Se nós temos o amor, frère, irmão,
nous aurons nós teremos l'arme a arma braquée contre Satan, virada contra Satanás, contre l'ennemi. contra o inimigo. Mais Mas, s'il n'y a pas d'amour se não há dans amor l'église, na igreja, nous allons na moko na se moninga, nos odiamos uns aos outros, alors então, au lieu de bundisa ao Satan, invés de combatermos nous contra que tourner Satanás, moko na moninga biso então biso a arma bomo. dele estará contra nós. Nous sommes na mabe. Então estamos a nos prejudicar. Écoutez ce que Paul disait. Vamos ouvir o que Paulo dizia. Galates chapitre 5, je crois. Gálatas capítulo 5. Dans Galates chapitre 5, Em Gálatas capítulo 5, verset... Galates 5, verset 14 Gálatas 5, 14. à 15. Gálatas 5, 14 a 15. Car toute la loi Porque toda a lei est accomplie dans une seule parole, se cumpre numa só palavra. dans celle-ci. Nesta, Tu aimeras ton prochain amarás ao teu próximo comme toi-même. como a ti mesmo. Paul alobi mibeko nyonso, Ele diz todo o mandamento, todo o mandamento ekokisa mika na mobeko moko, se resume num só, bolingo. que é o amor. 15. 15. Mais si vous vous mordez Mas se vos mordei, et vous vous dévorez se devoram les uns les autres, uns aos outros, prenez garde então cuidai et vous ne soyez détruits que não sejam destruídos les uns par les autres. uns para com os outros. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Une seule loi que nous avons, Uma só lei que temos c'est l'amour. é o amor. C'est ce que mes frères Abraham me disaient. É também que o irmão Brana me dizia. Oui, mes frères. Sim, meus Abraham irmãos. disait, O irmão Brana me dizia, tozaka na credo moko. temos apenas um credo. C'est qui? É quem? Qui connaît le credo que nous avons? Quem conhece o credo que nós temos? Qui peut répondre? Quem pode responder? Quel est notre credo? Qual é o nosso credo? C'est Christ. É Cristo. Christ est le credo na biso. Cristo é o nosso credo. Nous avons seulement un seul livre. Temos apenas um livro. Quel est ce livre? E qual é esse livro? C'est la Bible. É a Bíblia. Et nous avons seulement une seule loi. E temos apenas uma lei. Quelle est E qual é essa lei? cette loi? Qual é essa lei? C'est É l'amour. essa lei é o amor. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est ce qu'il dit même dans ce paragraphe, É o que ele diz neste parágrafo, cette brochure, paragraphe 127. na brochura da restauração, parágrafo 127. 127. 127. Remarquez donc. Non, Observez. on a sauté pour avoir le temps. Para ganhar o tempo. Il n'avait pas. Je suis content de ce que cette petite chose a été mentionnée là. Estou contente dessa coisa que foi mencionada aí. Pas de credo. É sobre credo. Pas de credo. Não credo. Si ce n'est Christ. Senão Cristo. Pas de loi. E não nenhuma lei. Si ce n'est l'amour. Senão o amor. Pas de E livre. nenhum livro. Si ce n'est la Bible. Senão a Bíblia. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Nous allons me comme souté. Não temos uma outra lei. Kaka bolingo. Senão o amor. Bolinga na moko na muninga. Amar-se uns aos outros. Nous appelons livre me souté. E não temos um outro livro. Kaka Bible. Senão a Bíblia. Nous appelons credo mon côté. Temos um outro credo. Credo mon côté. Não temos um outro Credo na credo. biso kaka. O nosso C'est-à-dire credo. eloko biso tondimela. Credo ni yolo ba Credo bindimela. significa a O coisa que tondimela se crê. ka. Aquilo que nós cremos. Biso tondimela ka. Branham tenza Nós mela não biso. cremos que Branham sendo nosso. Tondimela kimbangu E tenza mela não biso. cremos que Mbau como sendo Credo ka tuza kutondimela O kawa. credo que nós temos aqui. Pas même pasteur, pas E qui não que ce ser um soit. pastor por que seja. Kaka Christ. Somente Cristo. Yende kaka credo na biso. Ele é que é o nosso credo. Mena bamupe. Mas aí nos católicos. Católico. Nos católicos. Ba credo ese bele bandimela ka. Eles têm muitos credos que Pas eles ba credo creem. bele. Tem muitos credos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Tomona ngo à la longue de l'ité ya oyo. Veremos isso no percurso desta pregação. Namoni Eu vejo les recueillis. que a hora já foi Na susi namoni bandeko musuba utamba bakene musika. e vejo que há irmãos que vão distante. Surtout sœur na biso Orlando. Também a nossa irmã Lando, Bakene musika na Benfica. ela é que vive no Benfica. Malamu Também melhor eza na susi na bango. que nos preparemos também deles. Tango eza nango. Nós temos tempo, Nikolo eza nango. ainda temos dias. Eza ba Se permettre. Deus permitir, Donc continuer nós continuaremos sur cette prédication. Pour sobre essa aujourd'hui, pregação. Então, por ce que hoje, je pouvais dire, posso dizer, retournons l'amour. então voltamos a ter o C'est amor. l'amour. Procuremos o amor. L'amour, O amor c'est la force. é a força. Amor
é o vínculo da perfeição. Sem o amor, veremos que sem o amor não podemos entrar no céu. Eu vou ler essa citação só porque a hora já passou. Sem o amor, irmão ou irmã, ozanga bolingo sem o amor, lola eza o kokangama céu está fechado, lola eza kofungama te. o céu não está aberto. C'est pourquoi É por isso il faut tosala effort temos que fazer esforço ya kozanga bolingo de ter amor, ya nzambe, o amor divino bolingo e o amor ya liloba na da ye, palavra dele, e o bolingo amor moko na de moninga, uns aos outros. tolingana Amemos-nos lokola bandeko como irmãos, ndenge tolingaka como amamos bandeko na biso na os mosulu, nossos irmãos biológicos. ndenge mpe tolingana Esta vez biso na temos que nos biso. amar uns aos outros. Toza bandeko Nós somos frère, irmãos. tobotami na makila ya Yesu, Nós estamos no sangue de Jesus. nous sommes des frères et sœurs. Somos irmãos e Il faut irmãs. toza na révélation Temos que wana ter essa revelação. sina ni tokolingi tokoyinana Então, por que nos odiar? soki ndeko asali erreur Se o irmão cometer erro, supporte aza ndeko na yo, suporta, ele é teu irmão. linga ye, Ama-lhe. kondela mpo na ye, Ore a favor dele. me koyina te. Mas não odeia. Bana balobi O Bruno me disse, si vous voulez se você quiser, soko olingi okende se liboso você na quer nzambe, ir em frente com Deus, irmão, longola molimo mabe, longola koyina, tira todas longola as orgueil, coisas, tira longola todas as makambo. coisas, tira tudo Tu as que é demais. bolingo. E coloque o amor. Avec l'amour, Com o amor, tu feras beaucoup de choses. você fará muitas coisas. Ça, c'est la vérité, les frères. Isso é a verdade, meus irmãos. J'invite les présidents de culte Convido o presidente do culto afin qu'ils puissent clôturer para, le culte. para que ele dê a sequência aos programas. Dieu voulait qu'on continue dimanche. Se Deus quiser, no domingo nós continuaremos, Au lobby, ça dit prière. porque amanhã é dia de oração.